Oi, gente, eu tô aqui hoje para falar sobre um assunto que as pessoas ainda têm muita dúvida, que é sobre pincéis de maquiagem. Que tipo de pincéis que você precisa ter em casa? Quantos pincéis você precisa ter em casa para desenvolver tua maquiagem? Bom, gente, então você não precisa ter muito pincel em casa para fazer a tua maquiagem. Eu separei 7 pincéis, 3 grandes e 4 pequenos. O de base que eu separei para mostrar para vocês é o Kabuki. O Kabuki, ele é um pincel que tem as cerdas cortadas, ele é um pincel reto. Então, ele é um pincel que deixa a base com um acabamento mais leve, ele é um pincel prático, é fácil de espalhar. Então, normalmente, ó, você vai espalhar só com ele. No meu dia a dia, eu espalho só com o pincel Kabuki mesmo e nem preciso usar esponja. Importante que seja sempre um pincel de cerdas macias, tá? Pode ser cerdas sintéticas ou cerdas naturais. Próximo pincel que eu acho extremamente importante, super útil, é o pincel de pó, tá? O pincel de pó, ele normalmente vai ser aquele pincel mais grande que quando você vai comprar um pincel, você encontra, né? Olha, é um pincel grande. É muito importante também que as cerdas sejam bem macias, para que na hora de você fazer a aplicação do pó, você não marque, não fique aquele efeito riscado. Então, o pincel de pó também é um pincel que toda mulher precisa ter, tá, gente? Próximo pincel que eu separei para mostrar para vocês é o pincel de contorno, que normalmente são esses pincéis que são desse formato aqui, ó, que eles são já tem esse recorte na diagonal. Para que é esse recorte, ó? Para que ele se encaixe, ó, perfeitamente no seu rosto. Então, quando você for passar contorno com esse tipo de pincel, não tem erro, gente, ó. Vai começar aqui e ele já tem o desenho certinho para encaixar no seu rosto. Esse pincel também, gente, você também pode aproveitar e usar ele também para blush. Então, ele pode ser usado tanto para contorno quanto para blush. Próximo pincel é o pincel para iluminador. Gente, todo mundo ama iluminador, não é mesmo? O pincel que eu sempre indico para iluminador são os pincéis nesse formato, ou seja, são pincéis menores. Eu particularmente prefiro pincéis menores para aplicar iluminador, porque veja bem, o iluminador ele tem alguns pontos específicos, né? Que é o queixo, pontinha de nariz, aqui em cima do contorno, voltinha aqui, ó, do nariz, enfim, são alguns pontos de iluminador. Então, eu prefiro pincéis menores porque eu consigo deixar o meu iluminador mais intenso e ele não abre tanto, ele não se espalha tanto. Então, a minha dica para iluminador é esse pincel aqui. Então, esses 4 pincéis que eu separei são os pincéis que eu acho que são fundamentais para você fazer a tua maquiagem da pele, para tu preparar a tua pele. Então, você tendo esses 4 pincéis, você consegue preparar uma pele super elaborada, como uma pele bem básica para o teu dia a dia. E agora para o olho. Como aqui eu quis trazer dicas de pincéis simples, eu quis trazer uma forma fácil de vocês fazerem maquiagem e não precisar comprar aquele monte de pincéis, eu separei 3 pincéis que eu acho fundamentais para o olho. O primeiro é esse aqui, que com certeza é o meu pincel preferido. Ele é um pincel de cerdas naturais. Para esfumar, gente, o olho, eu prefiro pincéis de cerdas naturais, que normalmente eles são muito mais macios e o resultado ele é sempre melhor, o esfumado fica mais bonito. Depois eu vou deixar na descrição desse vídeo todos os pincéis que eu falei aqui, numeração, marca, tudo certinho, tá? Então esse aqui é um pincel que eu uso para esfumar, ó, para fazer aquele esfumado aqui, ó, que a gente faz aquele movimento de bolinha, né? Então, é aquele esfumado mais aberto. Então, é esse pincel que eu uso. O outro pincel que eu uso muito para esfumar é esse outro, ó. Que ele também tem esse formato mais arredondadinho. As cerdas também são naturais.
porém ele é um pouco menor. Vejam a diferença, olha. Um é grande e outro é menor, justamente para a gente consiga ter aquele efeito de degradê. Ou seja, começo esfumando primeiro com o grande, aí vou trabalhar com o menor dentro do primeiro esfumado. Então, para o olho, se você tiver 2 pincéis assim, já tá mais que suficiente, gente. Você já consegue fazer uma sombra bem bonita. E para concluir, eu separei esse outro pincel aqui que eu acho fundamental, eu acho que todo mundo tem que ter, que é o pincel de sobrancelha, que ele é um chanfradinho, olha, cortado na diagonal, que você pode, olha, já vai encaixar certinho no desenho da tua sobrancelha. Você pode usar ele para sombras, né, em pó, ou também para pastinhas. Bom, gente, então esses são os pincéis que eu separei para falar para vocês. Como eu já falei lá no começo, você tendo esses pincéis aqui, você consegue fazer uma super maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e até o próximo vídeo.